O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu, Felipe Atupá, seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Yevgeny Prigozhin é dado como morto após queda de avião. Pois é, né, meu caro Matias, minha cara Tupá, né, essa foi uma das notícias, né, de mais impacto nessa semana, essa semana que foi, né, com muitas notícias internacionais, né, tanto que a gente fez essa capa, né, que o ouvinte já viu, está vendo aí no seu agregador, né, estilo a capa dos programas de início de ano, com uma colagem de imagens, e uma dessas principais notícias foi o anúncio de que o Yevgeny Prigozhin teria morrido na queda do seu avião. Então vamos lá, vamos dissecar esse assunto, começando, né, pelo que a gente sabe. Depois a gente vai para o que pode ser. E depois a gente vai analisar tudo isso, né? Então o que a gente sabe, tá, é o seguinte: que um jatinho modelo Embraer Legacy 600, tá, matrícula RA 02795, caiu no Oblast de Tver, perto de Kujetkino, quando ele ia de Moscou até São Petersburgo. Dentre a lista de passageiros, tá, dentre os 10 passageiros do avião, estavam 3 tripulantes, né, piloto, copiloto e um comissário, e 7 passageiros. Na lista do nome dos passageiros constam Yevgeny Prigozhin, dono do Grupo Wagner, que recentemente, né, 2 meses atrás, liderou o motim do Grupo Wagner contra o governo russo, não contra Vladimir Putin. Isso é um erro que muitos jornalistas estão cometendo. Era um motim contra as lideranças militares russas, como Gerasimov e o Sergei Shoigu, que ele pedia a renúncia. Tá? Também estão na lista o Dmitry Utkin, que é o cofundador do Grupo Wagner, um ex-coronel das Forças Especiais Russas, que era o líder operacional do Grupo Wagner e cujo codinome, quando ele era das Forças Especiais, era Wagner. Né? E ucraniano de nascimento. Imagino que sim, não sei. Sim. Você está... mas ainda no período soviético. Né? E ele, né, tinha ali as suas simpatias pelo nazismo, daí o nome, inclusive, Wagner, do grupo. E também o terceiro do Grupo Wagner, o Valery Chekalov, tá? Que era o encarregado da logística. Eu, particularmente, não conheço tanto assim sobre ele, então não tenho muito como comentar, tá? Então, isso é o que nós temos de fato, tá? Foram resgatados os 10 restos mortais do local do acidente. Hoje, dia 25 de outubro, localizaram a caixa preta do avião, tá? E os restos mortais, não seria possível uma identificação visual, tá? E por conta disso, eles foram enviados, né, para um necrotério, onde eles seriam identificados por outras maneiras, como material genético e arcada dentária. Tá? Junto com isso, nós também temos imagens do avião caindo, tá? E o avião, ele cai, tá, praticamente na vertical, e você consegue, as imagens não são, né, você não tem assim imagens 4K e zoom, tá? Mas você vê claramente que tem algo de estranho, digamos assim, na parte traseira do avião. Muito provavelmente é um estabilizador vertical
o estabilizador horizontal, desculpem, que está ausente naquele momento, que foi destruído de alguma maneira, tá? Mas o fato é, o avião cai praticamente na vertical. E para assuntos aeronáuticos, de segurança aeronáutica, nós sempre referendamos o trabalho do nosso colega, amigo que admiramos muito, o trabalho do Aviões e Músicas, né, que já postou, né, sobre o assunto, né, o Lito, né, eu falei do nosso Aviões e Músicas, né, mas no caso Aviões e Músicas que é do Lito, né, que já postou sobre o assunto e vai postar mais, porque aí nós temos um elemento importante, interessante, tá? Esse avião, ele pertencia, né, a uma empresa aérea, que era uma empresa aérea de fachada do próprio Grupo Wagner, tá? Na prática era um avião do Grupo Wagner, tá? E citando o Lito novamente, o modelo da aeronave era um Legacy 600 de fabricação da Embraer. Exatamente, ele foi fabricado em São José dos Campos, tá? Temos aí todo, né, o registro dele, já alguns anos atrás, né, passou por algumas mãos antes de ir para a MNT Aero, que era a empresa de táxi aéreo de fachada do Grupo Wagner. E o que acontece? Como era um avião da Embraer, isso significa que, pelo Acordo Internacional de Aviação Civil, uma missão, né, investigadores, funcionários da Embraer e da Força Aérea Brasileira terão que participar da investigação das causas da queda. Tá? Então, isso vai ser curioso, né? Como é que vão ser essas questões. Então, vamos lá. Isso é o que sabemos com certeza. Tá? Agora, vamos para a especulação principal. Que é, no programa do dia 30 de junho, né, o programa de número 341, e eu até postei um trechinho desse programa nas redes sociais do Xadrez Herbal, as minhas, eu e o Matias comentamos ali, né? A gente chega até a falar de como a gravidade, às vezes, ela é diferente, né? Dependendo de quem tá dentro da aeronave. Né? A gente fala do Ulisses Guimarães, falamos do Castelo Branco, né? Aí tem o Teori Zavascki, né? Enfim. Acontece, gente, acontece. Pois é. Por quê? Como a gente explica naquele programa, o Putin publicamente, tá, num vídeo televisionado, chamou o Prigozhin de traidor. Naquele programa, a gente também explica que o próprio Vladimir Putin já falou da boca dele que a lealdade é o melhor atributo de uma pessoa, e a gente comenta que quem o Putin já chamou de traidor, como o Litvinenko, né, não está mais aqui para se defender. E o Putin chamou o Prigozhin de traidor publicamente, gente. Tá? Isso é importante porque dá um peso diferente essa palavra, porque também dá um peso à imagem pública, né, de você falar publicamente que o cara é traidor, e aí você do nada vai começar a tratar ele como um amiguinho, como um brother, alguma coisa assim. E nas condolências do Putin em relação ao que ele chamou de tragédia, ele diz, né, que conhecia o Prigozhin há um bom tempo, né, desde o começo dos anos 90, que era um homem de destino complicado e que cometeu sérios erros na sua vida, mas atingiu grandes resultados. Pois é. E vamos lembrar outra coisa que a gente comenta naquele programa, né, e tal, e que condiz com isso que o Matias, né, nos trouxe. O Prigozhin, ele não era um aliado do Putin. Ele era um cara que foi feito pelo Putin. O Prigozhin só chegou onde chegou graças às suas relações com o Putin, e todas as atividades do Prigozhin que o renderam fama e fortuna foram atividades delegadas, de alguma maneira, pelo Putin. O Prigozhin
teve os seus méritos na condução do seu grupo mercenário, no sentido dos méritos que uma pessoa pode ter, ou seja, né, de conseguir mais negócios, mais guerras, né, mais intervenções e tudo mais, né? É importante lembrar, né, o Prigozhin não era um cara legal, né? O Prigozhin, ele transformou como símbolo extraoficial do grupo Wagner uma marreta, porque integrantes do grupo Wagner usaram uma marreta para executar um cara que desertou do grupo, tá? E ele, ao saber dessa notícia brutal, simplesmente dobrou a aposta, né? Transformou a marreta num símbolo extraoficial do grupo, né? Deu marreta lá não lembro, cromada para um comandante, como se fosse um prêmio e tal, né? Então assim, o Prigozhin não era um cara legal, não, né? Como, né, quase ninguém vai ser nessa função, né, digamos assim, nessa atividade econômica, né, mas principalmente ele foi feito pelo Putin. Ele não era um cara que era poderoso por si mesmo, né? E o Putin agrega depois, né, que ele era uma pessoa talentosa, um homem de negócios talentoso e que trabalhou não só pelo seu país e atingiu resultados, mas também no estrangeiro, particularmente na África, onde ele esteve envolvido com petróleo, gás e metais e pedras preciosas. Pois é, e golpes de Estado. Né? Então, assim, é perfeitamente plausível, e essa, ao meu ver, até o momento, a gente já vai fazer algumas observações, algumas coisas, mas que, quando eu digo plausível, ao meu ver, é o que aconteceu. Você teve ali um assassinato puro e simples, né? Você derrubou o avião e você, de uma leva só, você deu conta ali de todos os amotinados. Até porque esses amotinados do grupo Wagner, vamos repetir, eles não se voltaram especificamente contra o Putin, eles se voltaram contra boa parte do establishment russo, incluindo o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu. O Sergei Shoigu, que tem um grupo de mercenários, ele tem uma propriedade indireta de um grupo de mercenários, e o Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior. E, ao se amotinarem contra esses caras, eles acabaram afetando a imagem pública do Putin. Vamos lembrar, o Putin fez aquele primeiro pronunciamento em vídeo, claramente era uma situação de alarme, né? O Putin não chegou a perder o controle do Estado russo, não chegou a estar perto disso, mas era uma situação de alarme. E isso acaba afetando publicamente o Putin, que chama o Prigozhin publicamente de traidor. Então, você tem um assassinato que é conveniente para muitas pessoas, tá? No Telegram, em alguns canais do Telegram, né? Lembrando que o Telegram, você tem a boa parte hoje dos canais russos do grupo Wagner, né? Circulam pelo Telegram, né? Você teve inicialmente notícias dizendo que o avião teria sido abatido por um sistema antiaéreo russo. Se isso for verdade, isso inclusive dá uma negação plausível. Porque você pode falar, olha só, tem muitos sistemas antiaéreos hoje ativos perto de Moscou, perto de São Petersburgo, por causa dos drones ucranianos, e aí, por um acidente ali, pela tensão do momento, acabou disparando e abateu o avião. Porém, ontem, dia 24, né, nós tivemos o pronunciamento, né, por porta-vozes, elementos da inteligência dos Estados Unidos, afirmando que não foi, né, não tinha sinais de um míssil, tá, e que muito provavelmente foi uma sabotagem interna, uma bomba dentro do avião, tá, muito provavelmente. Então, nós temos, né, essa situação que acaba sendo, como eu disse, bastante conveniente, né? Porque você, de uma leva só, você dá cabo desse grupo, entre aspas, de traidores. Mas Felipe, por que não fez logo na época? Né? O Lukashenko até comentou, né, que como parte do acordo ele teria salvado a vida do Prigozhin, né? Porque assim, o que acontece? O grupo Wagner, como já comentamos aqui, ele opera de maneira indireta em relação aos interesses russos. Então, nesses 2 meses, é possível que nesse processo você tenha garantido, né, a transferência do grupo Wagner para longe da Ucrânia,
tenha tirado todo o equipamento pesado do grupo e garantido a continuidade das operações do Grupo Wagner, especialmente no continente africano. Então, assim, repito, ao meu ver, é perfeitamente plausível a questão do assassinato e que tenha sido uma espécie ali de decapitação de todo o Grupo Wagner, né, por todas as circunstâncias que nós já mencionamos, especialmente o fato do Putin publicamente ter chamado o Prigozhin de traidor. Então, se o Prigozhin ficasse andando por aí, né, com grana tal e tudo, isso acabaria uma hora potencialmente afetando o próprio Putin. Né? Porque, peraí, você não chamou o cara de traidor e agora ele tá aí de boa, tal, esteve lá na conferência dos países africanos? Aí comentaram, né, que 2 dias antes foi publicado um vídeo do Prigozhin, onde ele está ali usando camuflagem de deserto, está ali com um fuzil de assalto, e ele diz que o Grupo Wagner está fazendo a África mais livre, e que é um vídeo de recrutamento, basicamente, né, que ele fala, olha só, né, pessoas podem entrar no Grupo Wagner para libertar a África e tal. E algumas pessoas comentaram, poxa, como é que ele estava na África num dia e no outro morreu num acidente perto de Moscou? Pois bem. Avião? Então, se a gente for no Flight Radar 24, tá? Vocês podem conferir os dados de um avião Ilyushin, modelo 76, que é um dos principais aviões de transporte russos, matrícula SUM 9648, que é um avião dos serviços de emergência da Rússia, que já foi utilizado pelo Grupo Wagner, que 2 dias antes do acidente, ele decolou de Bamako, que é a capital do Mali, foi para Damascus, fez uma escala em Damasco, e de Damasco foi para Moscou. Damasco, capital da Síria. Capital da Síria. Interessante o itinerário. Então, ou seja, é perfeitamente plausível que aquele vídeo fosse autêntico, do Prigozhin na África, e que daquele vídeo ele foi para Moscou. Lembrando que o Utkin também teve participação na Síria. Isso, quando ele ganha destaque, né? Bem lembrado. Então, agora vamos lá. Né? Outra questão interessante, ao meu ver, é que se fosse uma operação de inteligência, uma operação para causar confusão e tudo mais, muito provavelmente isso já teria sido denunciado, ou pelo menos insinuado, pelas Forças Armadas Ocidentais. Porque seria até conveniente para eles. Né? Então o Pentágono fala, olha só, não sabemos se o Prigozhin está morto, porque isso é uma coisa muito conveniente para os russos. Né? Os russos sempre mentem, não acreditem nos russos. Mas tanto o Pentágono quanto o Ministério da Defesa britânico falaram, né, em termos como very likely, né, que o Prigozhin realmente morreu nessa queda de avião. Aí nós temos essa, né, como eu disse, as informações que nós temos são aquelas. Essa é, ao meu ver, a principal interpretação do que aconteceu, mas nós temos outras possibilidades. Né? Uma delas é que tenha sido um atentado que tenha matado o Prigozhin, mas não tenha sido realizado pelo Estado russo. Pode ter sido realizado pelos serviços de inteligência ucranianos, né? E a gente já falou aqui que muito provavelmente os ucranianos estão por trás. Né? Vários indícios apontam no SBU, né, que é o Serviço de Inteligência Ucraniano, como envolvido na explosão do gasoduto do Nord Stream. Mas o Zelensky já lavou as mãos, assim, né? Tipo, não diz que não tem envolvimento nenhum, né? Isso, falando, não foi a gente. Ou então, por exemplo, não tô acusando ninguém aqui, mas, por exemplo, a França. Né? Já que o Grupo Wagner tem sido uma ameaça aos interesses franceses na África. Embora, repito, isso é dar um valor muito grande ao Prigozhin como pessoa. Né? É aquela ideia, não, se eu matar o rei, eu mato a monarquia. Né? Não necessariamente. Né? O Grupo Wagner pode continuar operando. E a gente já vai especular sobre isso. E só para deixar claro, né, gente, esse é um assunto que acho muito difícil que se chegue a 100% de esclarecimento qualquer dia. Né? É o clássico, se você sabe exatamente todos os detalhes do que aconteceu, se pá, não conte pros outros que você sabe. Pois é.
Né, e você sempre vai ter muitas suspeitas pelos atores envolvidos, pelas circunstâncias. Então, assim, o exemplo que eu ia dar, a comparação que eu ia fazer é a morte do Bin Laden. Até hoje, tem gente que acredita que o Bin Laden não foi morto naquela operação militar, né, que o Bin Laden era um agente secreto, enfim, que ele está em algum lugar. Por quê? Porque não tem imagem dos restos mortais do Bin Laden. E nesse caso aqui a gente não vai ter imagem dos restos mortais do Prigozhin. Então, sem cadáver, não está morto, né? Muita gente lembrou que teve uma queda de avião no Congo em 2019, na República Democrática do Congo, em que inicialmente o Prigozhin foi dado como morto naquele acidente e depois apareceu vivão andando por aí, né? Então é possível que seja tudo uma armação para fingir a morte do Prigozhin e o Prigozhin continuar operando. Então, assim, né, o Putin fala, olha só, matei o traidor, né, mas o traidor continua vivo, sob outra identidade, né, ele tinha 10 passaportes, ele tinha lá aquelas perucas horríveis dele, né, pode fazer uma cirurgia plástica, enfim, alguma coisa assim? Pode ser, mas não me parece ser o caso, porque assim... E pra mesma ilha que o Tupac tá... O Tupac e o Bin Laden, né, estão todos na mesma ilha. Achei que era o Elvis, gente. Não, o Elvis, pela idade, eu acho que... O Elvis estava lá, mas ele morreu de causas naturais. Já estava há um bom tempo. Tem também a teoria, né, que não morreu o Elvis, ele foi enterrado vivo, coitado. Então... Como assim, o Elvis foi enterrado vivo? A piada. Ah, tá. Então, assim, tem essa possibilidade também. Tá? E quem quiser acreditar nela, assim, eu não vou ter. Eu não tenho a foto dos restos mortais para te convencer do contrário. Você pode acreditar nisso. Eu, particularmente, não acredito, porque, né, assim, eliminado o impossível, o mais provável costuma ser verdade. Né? Já diria Sherlock Holmes. Né? Dizem que é a navalha de Ockham, mas na verdade é Sherlock Holmes. Brincadeiras à parte, sem falar que, assim, ainda é algo muito recente. Né? A queda do avião foi anteontem, né? A gente está no dia 25, o avião caiu no dia 23, né? Caiu, foi abatido, foi explodido por um atentado, alguma coisa assim. Uma coisa interessante que eu vi num canal do Telegram, que foi o seguinte: um integrante do grupo Wagner, e só pra deixar claro, tá, gente, eu vejo essas coisas por motivos profissionais, tá? Pra estudar pro programa. Eu não sou inscrito nesses canais. Inclusive, eu uso um outro login, tá? Eu não uso a minha conta pra ficar entrando nesses canais, né? Óbvio que, enfim, eu já entrei, eu já falei, desde o dia que eu entrei no site da Guarda Revolucionária Iraniana, eu acho que eu tô sendo vigiado por alguém. Mas um integrante do grupo Wagner falou que, olha só, né, o Prigozhin, ele seguia muitos procedimentos de segurança, inclusive a empresa aérea do Grupo Wagner tinha 2 desse mesmo jatinho, tá, da Embraer, tá, o Legacy 600, porque ele às vezes estava na lista de passageiros de um e embarcava no outro. Ele tinha 2 guarda-costas que legalmente mudaram o nome deles para Yevgeny Prigozhin. Para então você ter um passageiro para ter um passageiro com aquele nome, não necessariamente ser ele. E ele teria deixado de usar parte dessas medidas de segurança por pressão, inclusive do governo russo, tá? Falando, olha só, a gente fez um acordo, você precisa confiar na gente e a gente precisa confiar em você. Então você tem que parar de usar esses mecanismos aí, parar de fazer essas coisas, porque, né, a gente tem que confiar em você. Então, ele teria diminuído, né, as suas medidas de segurança como parte até mesmo da consequência pós-motim. Outra coisa interessante é que o assassinato do Prigozhin, se confirmado, meio que elimina a possibilidade daquele motim ter sido uma farsa, de ter sido uma enganação. Não, aparentemente foi de fato um motim, né? E aí tem um outro detalhe, que é o seguinte, vamos lembrar que durante o motim, as forças do Grupo Wagner abateram um avião de monitoramento, né, eletrônico da Força Aérea Russa,
né, em que morreram ali uma dezena de oficiais, que depois foram homenageados, né, pelo Putin. Só para deixar claro, foi um Ilyushin 22M, que era um modelo de monitoramento, um modelo de guerra eletrônica, né? Então assim, e o grupo Wagner abateu esse avião usando sistemas antiaéreos, então ainda tem essa digamos assim, essa rima, né? Olha só, você abateu o avião dos nossos militares, então a gente vai abater o seu avião também, a diferença é que você vai estar dentro, né? Pode ter sido uma obra, inclusive, né, do Gerasimov, o Putin obviamente teria dado a bênção, né, mas pode ter sido uma obra do Gerasimov, inclusive. É interessante que tem um blogger russo que fala normalmente sobre questões militares, o Roman Sapankov, que começou a jogar dizendo que claramente a pessoa que deu essa ordem, as pessoas que deram a ordem para, se caso foi uma ordem para eliminar o Prigozhin, que elas não entendem o exército suficiente e que provavelmente estaria vindo uma nova rebelião. Então tem alguns analistas falando que talvez a morte do Prigozhin traga mais instabilidade para a Rússia do que estabilidade. Pessoalmente, eu acho pouco provável. Não acho que tem tanto assim uma veia revolucionária no exército russo contra nesse momento, assim. Quando eu falo de exército, acho que ele se refere ao grupo Wagner, na verdade, né? Não às Forças Armadas regulares. Ele fala dos dois. Ah, tá. Porque ele diz que tem apoiadores. Sim. Não, já teve elementos do grupo Wagner prometendo vingança, né? Tivemos um pequeno altar, né? De as pessoas ali lamentando a morte do Prigozhin e tudo mais. Mas, então, essa é uma das incógnitas, né? De como os integrantes do grupo Wagner e como outros elementos vão reagir agora, né? Isso que você trouxe é importantíssimo, né? E nessa questão de como que eles vão reagir agora, né? A gente pode pensar que aparentemente o grupo Wagner estava relativamente confiante no governo russo, ou se é que, enfim, tava... Tanto é que colocou uma parcela considerável dos comandantes num avião só, o que teoricamente é uma coisa que não se faz, né? E eles teoricamente deveriam saber disso, de não colocar toda essa gente num avião só. Então tá tendo também muito debate, porque claramente o Prigozhin tinha já, né, já estava muito bem estabelecido no comando quem que tomaria posse caso alguma coisa acontecesse, mas talvez essa morte de tantas figuras importantes tenha afetado um pouco o que está acontecendo dentro do grupo Wagner. E junto com isso que você falou, Tupá, outra incógnita é como é que vão ficar as operações do grupo Wagner na África, né? Como eu disse, ao meu ver, nesses 2 meses entre motim e eventual assassinato, muito provavelmente foram justamente para encaminhar, né, como seriam as sequências, né, das operações do grupo Wagner. Porém, é possível, né, que o grupo Wagner, você tivesse ali contratos ou acordos feitos pessoalmente pelo Prigozhin, ou seja, você dependesse ali de uma articulação pessoal dele. Ao meu ver, é um pouco de análise, mas é um pouco também de palpite, tá, gente? Sem tanta substância. Mas o assassinato do Prigozhin, se confirmado, na verdade vai aproximar essas lideranças militares africanas, de Burkina Faso, do Mali, do Níger, do próprio governo russo, né? O grupo Wagner vai perder a força como intermediário, na verdade, né? Vai aproximar do governo russo. Uhum. Talvez o local que mais possa ser afetado pela morte do Prigozhin, hoje, seja o Sudão. Porque, né, as forças de apoio rápido, né, a coligação de milícias Janjaweed, elas contam muito com o apoio do grupo Wagner na guerra deles contra o exército regular sudanês. Então, isso é outro ponto. E um terceiro ponto levantado que é... algumas pessoas comentaram em diversos tons, né, de que, porra, né, não teria sido muito descarado isso daí, não? Né, você abate assim um avião do cara e pum, e tem imagem do avião caindo e pum, todo mundo morreu, né? Pô, os caras usam, né, envenenamento por polônio, né, um chazinho. Envenenamento por polônio não é descarado agora. Não, é uma coisa progressiva, assim, é uma coisa mais discreta,
né? Você tem uma, né? Putz, vem ver uma coisa aqui perto da janela. Ih, caiu. Né? O Matias cunhou o termo defenestrite. Mas como esse assassinato, se confirmado, né? E claro, se confirmado, o suspeito número 1, a não ser que alguém reivindique, ou depois se descubra que foi a Ucrânia, que foi a França, se foi alguma barra brava argentina, entendeu? Alguma coisa assim, até lá, o suspeito número 1 vai ser o Putin. E tendo tudo isso em consideração que a gente está falando, como isso pode afetar a liderança do Putin? Porque um dos elementos da liderança do Putin por todos esses anos... Gente, vamos lembrar, assim, o Putin, ele é o cara que mais tempo governou a Rússia. Desde, acho que indo de cabeça, a gente tem que ir para o século XVIII, acho. Ou no século XIX, acho que desde Alexandre I, sabe? Eu ia chutar a Catarina Grande, mas... entendeu? O Stalin foi menos de 20 anos, né? O Stalin morre em 53, e né? O Lenin morre em 24. O Stalin vai daí, né, 29 anos, então, né? 53 menos 24, né? Mas, então, assim, o Putin, você tem ali desde 99 até hoje, vai dar também 24 anos. Aí você tem o período Medvedev ali, né, em que, né, você tem ali, né, ele finge que ele não é o primeiro-ministro, que ele não é o presidente e tal. Mas, então, assim... E um dos elementos da liderança do Putin, de se manter no poder todo esse tempo, e isso vocês podem ver em várias leituras, enfim, é o fato dele ser um árbitro de facções. Ele também é uma liderança horizontal no sentido de que, olha só, ele consegue mediar situações entre facções diferentes. Algumas uma hora ganham, outras horas perdem, sempre preservando o próprio poder. Repetindo, né, recuperando esse programa de 2 meses atrás, e modéstia à parte, o nosso trabalho, né, em vários pontos é muito bom, até porque a gente sempre tenta evitar ali uma caricatura das coisas e tal. A gente comenta, né, que um dos erros do Prigozhin foi pedir a demissão do Shoigu. Porque o Shoigu é uma figura extremamente leal ao Putin e que o Putin valoriza muito porque ele sabe que o Shoigu não é uma ameaça para ele. O Shoigu é o cara que ele sabe que ele pode botar no comando do Ministério da Defesa que não vai tentar nada contra ele. Então, o Putin, ele é um árbitro, né, de tensões horizontais. Aí você vai lá e tem esse assassinato descarado, né, como isso pode impactar. Porque outras lideranças russas agora podem ficar com receio pela própria vida, enfim. Claro, estou especulando aqui, né? Estou colocando que é uma das questões que a gente vai ter que vão ser respondidas nas próximas semanas. E tem uma outra questão, que lá no motim, né, por conta do motim, foi detido, né, o general Sergei Surovikin. Né? A gente comentou isso depois da época. No dia do motim, ele publicou aquele vídeo, né, com um fuzil, falando, olha só, amotinados, né, abaixem suas armas e tal. No mesmo dia da queda do avião, ele foi passado para reserva. Eu ia, inclusive, puxar isso, porque dentro o mundo mais conspiratório, fala que não só ele foi passado para reserva, como foi exatos 2 meses depois do começo, né, do motim, e que o Putin teria um certo... gostaria muito de datas redondas e coisas muito certas, e tem algumas pessoas que vão dizer que o Surovikin seria o apoio do Prigozhin ainda no exército. Então, colocar ele na reserva era o ponto que faltava para poder efetivamente se livrar dele. É claro que, né, mais uma vez, tudo no campo da especulação e tudo no campo da teoria da conspiração. Ele que era o comandante das forças aeroespaciais, que na verdade é uma junção da... Ele era um general, né, como a gente mencionou, então assim, antes que alguém... ele era um general de exército, inclusive, ele era de formação do exército, e ele comandava as forças aeroespaciais, que é a junção da força aérea com as forças de mísseis estratégicos. Né, mas ele era um general do exército, como a Tupá lembrou. Então, ainda tem essa, né? Ele foi... Né? Ele estava 2 meses sem aparecer em público. Ele desapareceu. Aquela coisa ali... A filha dele falou que ele estaria preso, né? Depois veio a versão oficial de que, na verdade, ele estaria ali só, né? Problema de saúde, afastado. De férias. Então é isso, gente. Assim, o avião caiu. Talvez o Prigozhin tenha sido morto.
Se ele foi morto, nós temos essas possibilidades. Se ele não foi morto, se é tudo uma encenação, também é uma possibilidade, vai saber, né? Mas se tiver que botar dinheiro, repito, eu fico no que eu comentei lá nas redes sociais e trouxe aqui, né? Que é: não seja chamado de traidor pelo Putin em público. Né? No particular, a gente não pode dizer com certeza o que acontece. Em público, não dá bom. E só uma coisa interessante ainda, retomando esse discurso do Putin, né, quando ele fala dos erros do Prigozhin, além de pensar um pouco no motim, vale pensar um pouco também, que provavelmente seria um fato conhecido por outras pessoas na Rússia, que o Prigozhin tinha um passado um tanto quanto complicado, né? Ele tinha sido preso por roubo quando ele era jovem, tinha sido preso ali em 79, ele tinha sido sentenciado a 12 anos de prisão por estar roubando casas. Então ele era uma pessoa que tinha um passado, assim. Então o Putin podia estar fazendo referência a esses dois fatos, tanto os erros, enfim, né? Tanto o próprio motim quanto essas outras questões que ele tinha na ficha dele. Aí a gente vai passar aqui rapidamente por algumas notícias da guerra, depois outras indiretamente ligadas à guerra, né? Indo para as notícias da guerra propriamente dita, a cidade ucraniana de Chernihiv foi atacada, né, por uma leva de mísseis russos essa semana, que deixou 130 pessoas feridas, 7 pessoas mortas, incluindo uma menina de 6 anos de idade. Tá? As forças ucranianas realizaram mais um ataque com drones a Moscou, né? Danificando um prédio, e não tivemos vítimas fatais, e cerca de 90 voos nos aeroportos na região de Moscou, né? Lembrando que Moscou tem, salvo engano, 4 aeroportos, né? O mais famoso é o de Vnukovo, né? Que é por onde vão os aviões grande, turismo e tal, mas são 4 aeroportos, acho. 90 voos foram afetados por esses ataques, e também tivemos um ataque com drones a uma base aérea russa, tá, dentro do território russo, tá, na região de Novgorod, né, que fica, né, justamente ali entre São Petersburgo e Moscou, que destruiu um bombardeio Tupolev 22 e que teria sido realizado por um grupo russo de apoio à Ucrânia, sabotadores russos de apoio à Ucrânia. No dia 22, a Força Aérea Russa afirmou que um navio ucraniano, um navio de patrulha ucraniano, foi afundado após um ataque aéreo por um caça da aviação naval russa. Depois, anteontem, no dia 23, o governo russo afirmou que 3 pessoas foram mortas em um ataque com um drone ucraniano na região de Belgorod, né, que fica bem próximo da fronteira, né, entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia também afirmou que a Rússia destruiu cerca de 13 mil toneladas de cereais em mais um ataque contra a infraestrutura portuária ucraniana. E, finalmente, uma notícia de ontem é que um piloto russo desertou para o lado ucraniano voando o seu helicóptero, tá? O seu helicóptero Mi-8. Então ele desertou e voou em direção à Ucrânia e desertou e ainda por cima entregou o helicóptero para os ucranianos. Aí vamos em outras notícias ligadas à guerra. Segundo o governo dos Estados Unidos, publicado numa uma matéria do New York Times, a guerra na Ucrânia já teria custado cerca de 500 mil baixas. Tá? Óbvio que são números extraoficiais, não são números confirmados nem por Rússia nem por Ucrânia, até porque são números muito altos, mas isso envolveria 120 mil russos mortos e 80 mil ucranianos mortos. Tá? O restante das baixas, né, seriam pessoas feridas. A França entregou à Ucrânia, né, sua primeira leva de mísseis de cruzeiro de longo alcance do modelo Scalp, que na verdade é a versão francesa do Storm Shadow, né, que já foi fornecido pelos britânicos. O Zelensky essa semana, né, fez mais uma turnê ali de
boa vizinhança, de boas relações com países europeus, incluindo visitas, né, a Dinamarca, Grécia e Países Baixos. 3 países que se comprometeram a fornecer caças F-16 para os ucranianos e treinar pilotos ucranianos. Inclusive ele posou, né, no cockpit desses caças. O Dmitry Medvedev, né, ex-presidente e atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou que a Rússia pode em breve anexar as regiões da Ossétia do Sul e da Abcásia. Lembrando, essas 2 regiões são territórios internacionalmente reconhecidos como da Geórgia, que a Rússia ocupa desde 2008 e que não foram formalmente anexados, né? São regiões que declararam sua autonomia, né, e solicitaram a proteção da Federação Russa, do ponto de vista jurídico-legal. Né? Mas aí é que agora poderia ter a formalização dessa anexação. Uma corte em Moscou estendeu por mais 3 meses, né, a detenção preventiva, né, do jornalista do Wall Street Journal Evan Gershkovich, né, que é um jornalista dos Estados Unidos que está preso na Rússia, né, provavelmente para uma eventual troca de prisioneiros, né, como infelizmente, né, já aconteceu recentemente, né, com a jogadora da WNBA, a Brittney Griner. E aí, uma notícia também dessa semana, na verdade não é bem uma notícia, é um balanço, né? O Telegraph, que é um jornal conservador britânico, publicou uma matéria calculando, né, os nossos ouvintes, né, nos últimos anos perceberam, né, devem se lembrar, que a gente sempre comenta, tal país expulsou tantos diplomatas russos, né, provavelmente, né, afirmando que eles são agentes de inteligência, que são espiões e tal. No total, desde 2022, segundo essa matéria do Telegraph, foram mais de 705 diplomatas russos expulsos de embaixadas pelo mundo. Tá? É quase o dobro desse mesmo número no resto do século XXI. Tá? Dessa mesma categoria, né, digamos assim, de pessoas. E, finalmente, né, uma notícia de ontem, que acabou também repercutindo um pouco mal, né, dentre alguns círculos europeus e ucranianos, foi que o Robert Brigger, que ele chefia o Comitê Militar da União Europeia, ele afirmou que é necessário ter cautela em relação às expectativas da contraofensiva ucraniana e é questionável se a Ucrânia vai conseguir restaurar sua completa soberania com os recursos disponíveis. Né? Ou seja, né, um discurso que alguns vão dizer pessimista em relação à Ucrânia e que pode ser utilizado, né, para questionar a ajuda militar, né, do Ocidente aos ucranianos, que já é questionada em alguns dos países. Vocês têm comentários? Eu ia comentar só que dentro dessa questão de recursos e, né, questões de guerra, saíram algumas reportagens falando sobre a falta de vidro na Ucrânia nesse momento, porque como todos devem imaginar, vidro é uma das coisas que mais é destruída na guerra, e a Ucrânia não tem nesse momento nenhuma fábrica de vidro. Todo o vidro da Ucrânia vem de fora. Eles tinham uma fábrica de vidro, mas a última fábrica de vidro que tinha na Ucrânia foi tomada pela Rússia durante o esforço de guerra, o que significa que a Ucrânia não tem nenhuma fábrica de vidro, e também por conta do terremoto na Turquia, boa parte de algumas áreas que produziam também os materiais necessários para fazer vidro de boa qualidade também foram afetados, então eles estão sofrendo com uma falta de vidro, o que no momento não é nenhum problema, mas se você mora num país em que o inverno chega a temperaturas baixíssimas, a falta de vidro significa que a boa parte das casas não vai conseguir estar protegida para o inverno, o que significa mais dificuldade para a população voltar para áreas que já estejam um pouco mais tranquilas da guerra. Então é interessante como a questão de recursos, ela vai perpassando várias camadas, né, do esforço de guerra e coisas que às vezes a gente nem pensa tanto. E aí, minha cara Tupá, nós vamos para outras notícias europeias e começando justamente pela Rússia, né? A gente vai falar de 2 notícias astronômicas aqui.
Uma delas, triste, né? Já que o módulo lunar russo, o Luna 25, né, queria pousar, né, no polo sul da Lua, caiu, né? Se esborrachou e não deu certo. Era a primeira missão à Lua, né, desde da década de 1970, a primeira missão russa, no caso, e a sonda se esborrachou. Depois de não conseguir, né, fazer ali a manobra orbital correta. É possível que o acidente tenha sido causado por uma precipitação, né, por uma pressa no projeto, para tentarem pousar antes da Índia, né, mas aí a gente vai falar disso daqui a pouco, né. Da Rússia nós vamos para a Turquia, já que o ministro de Relações Exteriores da Turquia, o Hakan Fidan, se encontrou com o presidente do governo regional do Kurdistão, o Nertivan Barzani, no Iraque. Pediu para que o governo, né, do Kurdistão iraquiano reconheça o PKK, né, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, como organização terrorista, e nesse contexto um ataque de drones do exército turco matou 3 integrantes do PKK. Da Rússia vamos para o Chipre, né, já que as autoridades cipriotas resgataram 115 sírios no mar que estavam tentando ir para a Grécia, tá? Em 3 barcos diferentes. E a própria Grécia também resgatou um barco com quase 100 pessoas sírias, todos esses barcos vindos da Turquia, né? Turquia, que é onde hoje você tem, né, uma grande concentração de sírios. E também na Grécia, infelizmente, tivemos um dos incêndios florestais mais fortes já registrados na história do país, que deixou pelo menos 20 vítimas fatais em 3 dias, tá? No início da semana, na região de Alexandrópolis, né, nordeste da Grécia. Falando em imigrantes, né, falando em pessoas tentando chegar na Europeia, a Hungria, né, libertou 1.400 cidadãos estrangeiros que estavam presos no país. E essas pessoas, elas haviam sido condenadas, né, por esquemas de tráfico de pessoas, justamente, né? Era o bom e velho coiote, né? E o ministro do interior da Hungria, né, do governo Orbán, esse governo iliberal, né, a democracia iliberal húngara, né, eufemismo para um governo cada vez mais autoritário e repressivo, o senhor Benti Hetvari disse que a Hungria tomou essa decisão porque Bruxelas não contribui para os custos da proteção de fronteiras e pune a Hungria quando as prisões estão muito lotadas. Então, eles libertaram mais uma leva de pessoas condenadas por tráfico de pessoas. Muito bonito, né? Um governo super, super legal da Hungria. É maravilhoso. Da Hungria nós vamos para a Estônia, onde a primeira-ministra, Kaja Kallas, pode enfrentar aí uma crise política, um escândalo, uma notícia de hoje, tá, gente? 25 de agosto, então a gente ainda não sabe direito as repercussões. Por quê? Né? A gente comenta aqui bastante que a Estônia, que os países bálticos em geral, né, são dos países que proporcionalmente mais apoiam a Ucrânia contra a Rússia. E, apesar, né, desse apoio firme, desse discurso de apoio, o que acontece? O maridão da primeira-ministra, ele é sócio de uma empresa chamada Stark Logistics, que é uma empresa de transporte rodoviário, que estaria, via laranjas, operando na Rússia ainda, né? Para evitar ali as sanções e tudo mais, mas teria continuado operando na Rússia, mesmo depois da invasão. E muitos integrantes, né, do parlamento estoniano falaram que isso é um escândalo, que isso contradiz totalmente, né, a posição estoniana e que ela deveria renunciar. Seria a segunda liderança báltica a renunciar no mês. Exatamente. Se confirmado. E da Estônia, meu caro Matias, nós vamos para a Dinamarca, já que foi proposta agora, né, na Assembleia, via uma proposta do governo dinamarquês para proibir
né, a queima de livros religiosos, né? Ou seja, né, na verdade vai proibir o tratamento inapropriado de objetos de significado religioso significante, né, desculpa a redundância, para uma comunidade religiosa, né? Ou seja, acabar com aquela palhaçada. Da Dinamarca nós vamos para a Noruega, onde o governo anunciou um plano que vai custar cerca de 6 milhões de euros por ano para estocar grãos, cereais, alimentícios, citando a prevenção contra novas pandemias, mudanças climáticas e guerras, né, afirmando que o custo, né, da pandemia e da guerra, né, no preço dos alimentos, na inflação, levou a essa política que vai ser implementada todo ano até 2029. Então, de 2024 a 2029, o governo norueguês vai comprar 6 milhões de euros todo ano em cereais e guardar, tá? Não vai comprar para consumir na hora, para comer na hora. Vai comprar e guardar. Da Noruega nós cruzamos o Mar do Norte, né, e vamos até o Reino Unido. Tem um doce português, né, que também é conhecido no Brasil, claro, né, que é a marmelada. Né? Então a gente vai 3 notícias da seção Marmelada Britânica. A primeira delas é que a Polícia Metropolitana de Londres, né, anunciou que não vai mais investigar as alegações de que uma das fundações, uma das caridades do rei Carlos III, né, teria cometido, digamos assim, né, teria uma conduta ali de tráfico de influência, né, quando lá um bilionário saudita, ele não apenas teve a cidadania britânica, né, mas ele se tornou um Sir, curiosamente depois de doar 1,5 milhão de libras para uma das fundações do então Príncipe Charles. A outra notícia da marmelada é que o primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, ele não declarou a participação financeira de sua esposa, a senhora Akshata Murthy, em uma plataforma para a contratação de babás. E o que isso tem a ver, né? Essa plataforma, né, para contratação de babás, ela está sendo beneficiada por um projeto, por um programa do governo. Né? O governo que tem, inclusive, né, fornecido subsídios e tudo mais para a questão de profissionais de saúde. Né? E aí, quando eu falo babás, né, não sei se é o termo mais correto, enfim. Né? Mas o fato é, se uma pessoa, né, essas agências de babás podem receber até 600 libras por indivíduo de incentivos do governo. Tá? No caso, o nome da plataforma é Coro Kids. Tá? Então, uma ação do governo Rishi Sunak beneficia a empresa da qual a esposa dele é sócia e ele não falou nada. E a terceira notícia da sessão marmelada é que esse nome é muito Monty Python, né? Que é o Serious Fraud Office. Tipo, é o escritório da fraude séria. Tá? Essa fraude aqui é séria. As outras ali... Isso. É brinks. Essa não, essa... Serious Fraud Office. Tá? É muito setorizado também, né? Assim, você tem a fraude séria, a fraude média, a fraude... Kind of Fraud Office... Silly Fraud Office, isso. Que fica no mesmo prédio que o Ministério de Silly Walks. É um dos ministérios mais importantes do governo. Que o governo fica gastando muito mais com educação e defesa do que com o Ministério de Silly Walks. Um absurdo. Enfim, o Serious Fraud Office anunciou que vai abandonar uma investigação que já durava uma década, né, sobre suspeitas de corrupção de grandes mineradoras, né, como a ENRC do Cazaquistão, que é uma das maiores empresas do ramo do mundo, e a Rio Tinto, né, que é outra empresa também que é das maiores do mundo. Então temos aí 3 notícias da seção marmelada britânica. Aí temos uma outra notícia da seção O que foi que vocês fizeram?
já que essa semana começaram a circular os primeiros produtos nos supermercados da Irlanda do Norte que tem o rótulo escrito Not for EU, ou seja, não apropriado para a União Europeia. Então só pode ficar na Irlanda do Norte, especialmente alguns produtos de peixe em conserva, peixe enlatado, coisas assim. Então, Not for EU. Tá? Então você não pode cruzar a fronteira. Ah, putz, eu vou na casa do meu primo que mora lá do outro lado. Vamos lá comprar umas paradas lá, fazer uns peixe em conserva. Fazer um comes e bebes pra assistir o rugby e tal. Putz, não pode cruzar a fronteira com esse negócio. E uma notícia de hoje, né? Aproveitando que temos a Tupá aqui, inclusive, ela que fez vários comentários sobre esse assunto semana passada, foram comentários muito bem recebidos. Hoje, né? O diretor do British Museum, né, o senhor Hartwig Fischer, disse que vai renunciar porque, abro aspas, é evidente que o British Museum não respondeu adequadamente como deveria aos alertas feitos em 2021 e aos problemas que agora vieram à tona, né, sobre lá o desvio e roubo de peças, né, inclusive pedras preciosas e tal. A responsabilidade por esse fracasso precisa, em última instância, cair no diretor. Então ele, de uma maneira bem britânica, né, decidiu renunciar por conta dos esquemas. Comentários, Tupá? Uma questão muito heróica, né? Então é interessante a gente pensar como que uma prática que, embora péssima, como a gente comentou no último episódio, é uma prática que era recorrente, né, e que é o acervo do Museu Britânico, justamente porque, vamos dizer que eles passaram pelo mundo todo pegando coisas, né, assim, então eles têm um acervo muito considerável, mas agora tá trazendo uma questão mais de escândalo. Eu acho que isso reflete um pouco também o escrutínio que o museu tá mais nos últimos tempos, mas dentro da própria Inglaterra, porque uma coisa somos nós aqui, né, e outros países do mundo reclamando que tem acervo nosso que foi levado de forma ilegal para o Museu Britânico e outros museus no mundo. Outra coisa é isso refletir dentro da população da própria Inglaterra, né, que em geral é a população que não liga muito para essa questão. Só que esse escândalo acaba pegando um pouco mais, então por isso a gente tem a renúncia do diretor, né, com todo esse processo dramático que a gente viu. E aí, do Reino Unido, nós vamos para a Espanha, né, com duas notícias. Né, e uma delas, inclusive, né, o Matias, que trabalhou como, né, parte da cobertura da Copa do Mundo Feminina de Futebol, e a Tupá aqui também vão poder comentar bem melhor, mas a primeira delas é que o Feijóo, né, porque são dois Os, né, o Alberto Feijóo, o líder do Partido Popular Conservador. Mas o acento vem antes. Então é Feijóo ou O. Ele recebeu autorização do líder tribal castelhano para tentar formar um governo no parlamento. Né? O Felipe VI de Bourbon deu autorização a ele. E aí é o cenário, né? O primeiro cenário que a gente mencionou quando a gente comentou lá no resultado das eleições. A gente falou que tinham 3 cenários naquele momento. Né? O primeiro deles era o PP, conservador, que ficou em primeiro lugar, ter a chance de formar o governo e formar um governo de minoria, ou seja, que ele consiga abstenções suficientes, pelo menos, para assumir o governo mesmo sem uma coalizão. Segunda possibilidade era o PSOE formar uma coalizão com todos os outros partidos de esquerda e regionalistas. E a terceira opção são novas eleições. Então, o Feijóo recebeu essa autorização. Pode ser protocolar porque ele ficou em primeiro? Pode. Mas também pode ser sinal de que o Feijóo recebeu indícios das outras lideranças, especialmente do Vox, do Junts, né, falando, olha só, a gente não vai fazer parte do seu governo, mas a gente quer evitar o Pedro Sanches, então a gente vai se abster na votação. Então pede a votação aí, a gente se abstém, você faz um governo de minoria mesmo e a gente tenta levar. Então vamos ver como é que vai ser. E a segunda notícia é que
No último final de semana tivemos a final e a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que foi realizada na Austrália e Nova Zelândia, né? A Suécia derrotou a Austrália pelo terceiro lugar e a Espanha derrotou a Inglaterra pelo caneco, né? O título inédito, a gente já havia comentado, né, que seria um campeão inédito. E na cerimônia de premiação, nós tivemos um episódio completamente deplorável, em que o chefe da Federação Espanhola de Futebol, o Luís Rubiales, né, ele estava ali cumprimentando as atletas, distribuindo, né, as medalhas, e aí, na hora, né, de cumprimentar uma das jogadoras espanholas, no caso a Jenny Hermoso, ele deu um beijo na boca dela. E ela disse que não foi consentido. Em bom português é isso, ela disse que não foi consentido. Logo no vestiário, não foi assim... Foi algo imediato, assim. Né? Isso. E por conta disso, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, né, pediu por uma investigação transparente e urgente do assunto. Né? Hoje, dia 25, o tal do Rubiales fez uma apresentação perante a federação. Não, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária. Então atualiza, você está mais por dentro, por favor. Convocou uma Assembleia Geral Extraordinária dizendo que não vai renunciar, dado a pressão, né, que as atletas fizeram através do seu sindicato. Muitos clubes também, né, estão pressionando pela renúncia do Rubiales, e inclusive atletas do masculino, né, como o Borja Iglesias, que disse que não vestirá mais a camisa da Roja enquanto o Rubiales estiver no comando, assim como diversas jogadoras que foram campeãs, né? Lembrando que também tinha já um incômodo, né, das atletas com o atual treinador da seleção espanhola, o Jorge Vilda, no qual diversas atletas já tinham também renunciado à seleção espanhola enquanto ele tivesse no comando. E agora muitos clubes entraram também, né, com notas oficiais pedindo pela saída dele, casos do Sevilha, do Espanhol, do Celta de Vigo, enquanto que o clube, né, que tem a maior parte das jogadoras presentes na seleção, que é o Barcelona, meio que se omitiu. Né? Enfim, diz que as explicações apresentadas por ele foram suficientes e que ele admitiu o erro e se desculpou. Então, o Barcelona, que podia tomar, né, uma iniciativa, até porque tem várias atletas jogando na seleção espanhola, acabou tomando uma atitude covarde, né? Inclusive, entre elas, a atual melhor jogadora do mundo, Alexia Putellas. A seleção feminina já disse que não entra em campo enquanto o Rubiales não sair, né? E é interessante porque ele saiu falando que não, que ele tinha falado com ela antes e tinha pedido uma bitoca e que ela tinha dito ok. E que tudo que está acontecendo contra ele é um falso feminismo e estão tentando assassinar o caráter dele. E, enfim, né? Mas a Hermoso já falou mais de uma vez que não, que ela não tinha consentido coisa nenhuma. E que, enfim, que ela se sentiu desrespeitada sim e que ela não acha certo que ninguém tenha que passar pelo fato de você tá celebrando um momento incrível da sua carreira e vem um ser humano aleatório, né, e te arranca um beijo. Não tá certo isso. E o presidente do Conselho Superior de Esportes também declarou que vai suspender o Rubiales da presidência da federação, lembrando, né, que é a Real Federação Espanhola de Futebol, né? Tem essa ligação também com a monarquia, né? Como muitas entidades esportivas na Espanha. E ele já disse que vai dizer para a FIFA que o governo está interferindo na federação, né? Que não pode pelas regras da FIFA, né? E eu acho importante... Ele que também tem um cargo importante na UEFA, né? Que é a União das Federações Europeias.
que é extremamente idônea, transparente. Sim, uma entidade... Não, recentemente ela foi presidida pelo Michel Platini, que além de craque de bola, foi um cara também super... Correto. Não tem nada a se criticar. E é importante a gente... Né, como noticiário de política internacional, a gente destacar duas coisas, acho também, né? Que... Só uma outra questão, que as vice-campeãs, né, as Lionesses, a seleção inglesa feminina de futebol também prestou solidariedade a Hermoso, né? Lembrando que ela atua pelo Pachuca, do México, né? É a única jogadora da seleção espanhola que não atua no futebol europeu. E na Espanha, né, no último ano, últimos 2 anos mais ou menos, o contexto espanhol é muito sensível para essa notícia aqui. É importante a gente colocar isso também, né? Porque na Espanha, e os nossos ouvintes talvez se lembrem, né? Nós tivemos aquela nova lei do assédio, né? A lei do não é não, que ampliou o debate sobre assédio sexual, sobre contato não consentido. Né? Toda essa pauta está muito presente, né? O nome da lei não é nem não é não, né? Só sim quer dizer sim, né? É uma tradução mais apropriada. E que foi uma lei que esteve também no debate eleitoral, né? O Vox se pronunciou contra essa lei. Por que será, né? Para a surpresa de todos. E além disso, além desse debate, teve o caso do Daniel Alves, né? Porque eu não vou ousar dizer que o Daniel Alves ele era mais conhecido na Espanha do que aqui. Acho que seria um exagero. Mas o Daniel Alves ele era muito conhecido na Espanha, tá, gente? Porque assim, ele jogou mais de 10 anos na Espanha, além do Barcelona jogou no Sevilha também, ele foi multicampeão. Começou a carreira, né? A trajetória espanhola no Sevilha. Isso, e ele chegou a participar de algum daqueles, tipo, Dança dos Famosos, né? Então, ele assim, é casado com uma modelo espanhola. Era, também. né? Sim. Então assim, o caso Daniel Alves foi muito impactante também na Europa, né? Lembrando que ele está preso, respondendo por estupro, né? Então, também colabora para esse clima, né, de assédio no futebol. Antes que alguém fale, não, é muito mimimi por causa usando o termo que a Tupá usou, né, muito mimimi por causa de uma bitoquinha. Não, o contexto espanhol também é outro.